Graça e paz, Cibele. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe sua vida e sua saúde, viu? Em nome de Jesus. Graça e paz, Leandro. Deus abençoe, querido. Graça e paz, Leide. Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos dar início, meus irmãos, ao nosso culto e estudo da palavra do Senhor. Boa noite a todos os irmãos que já estão conosco, graça e paz a todos. Daqui a pouco, meus irmãos, daqui a alguns minutos nós vamos dar início ao nosso culto, louvor, adoração ao nosso Deus e estudo a sua santa e bendita palavra. Enquanto isso, nós estamos aguardando mais irmãos comparecerem para nós darmos início ao nosso culto e estudo da palavra do Senhor. Graça e paz, meu irmão Odila. Deus abençoe, minha irmã. Graça e paz, Andréia. Deus abençoe. Graças a paz, Suzane. Deus abençoe, minha querida, e toda a família.
Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início, meus irmãos, ao nosso culto e estudo da palavra do Senhor. Nós nos alegramos no Senhor, apesar de tudo que tem acontecido nesses dias, mas a graça do Senhor tem sido abundante sobre nós, o cuidado do Senhor tem sido constante à nossa vida. E nós não podemos nos queixar, mas sim louvar a Deus e agradecer a Ele, porque nós estamos aqui. Nós estamos respirando o fôlego de vida, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E como o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós damos graças ao Senhor, mesmo nos momentos que nós estamos vivendo. Momentos de tribulação, momentos de dificuldade, mas o nosso Deus, Ele é digno do nosso louvor, da nossa gratidão, porque Ele tem cuidado de nós. Ele jamais abandona os seus filhos. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente em toda e qualquer tribulação, para nos livrar. E cremos assim que Ele vai nos livrar também dessa pandemia, desse vírus que tem assolado nosso país e o mundo todo. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, para adorar ao Senhor e para nos fortalecer através do ensino da sua santa e bendita palavra. Vamos então dar início, meus irmãos, a este momento que nós teremos na presença do Senhor, louvando a Ele, estudando a sua palavra. Eu convido os irmãos para que abram a sua Bíblia no Salmo de número 125. Se você tem a sua Bíblia aí com você, abra então no capítulo 125 do livro dos Salmos. Salmos, capítulo 125. Diz assim a palavra do nosso Deus: Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Amém? Esse salmo, meus irmãos, fala de uma fé inabalável. E esta fé que nós devemos ter. A fé do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, a fé que confia que o Senhor, Ele é todo-poderoso e que nele nós não fiquemos abalados. Podemos nos assustar, podemos até mesmo em algum momento temer, mas nós ficamos firmes no nosso Senhor Jesus Cristo, porque a sua fé é uma fé inabalável. E essa fé é comparada com os montes de Sião, que não se abala em momento algum. Que assim possa estar a sua fé, meus irmãos, uma fé bem alicerçada em Cristo Jesus, uma fé forte, uma fé que apesar de tudo que nós temos passado nesse tempo, mas você está firme, você não se abala, não se desmorona, diante de toda essa situação, mas está de pé, firme, crendo no nosso Deus Todo-Poderoso e que cuide de nós e que tão logo irá nos livrar deste momento difícil que estamos passando. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante, vamos agradecer Ele pela nossa vida, por mais um dia, pela nossa saúde, pelo seu cuidado para conosco, pelo pão de cada dia colocado sobre as nossas mesas. Vamos agradecer ao Senhor
pela nossa vida e por todo o bem que Ele tem feito por nós. Amém? Oremos. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos porque Tu és um Deus bendito, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós. Obrigado, ó Deus, porque o que seria de nós se não fosse o Senhor, Deus? Obrigado pela Tua boa mão que está conosco. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus, para com a nossa vida. Obrigado, ó Deus, pelo nosso existir. Por cada dia que o Senhor concede a cada um de nós, pelo ar que nós respiramos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos coloca de pé para contemplar um novo dia. Nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de tudo a vida é boa. A vida é bênção do Senhor, a vida é dádiva do Senhor e nós só temos que te agradecer, ó Deus, pela vida que nós temos. Mesmo nesses momentos difíceis que nós estamos passando, ó Deus, mas nós te louvamos pela nossa vida. E te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, tem nos mantido de pé, tem nos sustentado, ó Deus, com tudo aquilo que é necessário para a nossa existência. Obrigado, ó Deus, pelo pão de cada dia colocado sobre as nossas mesas. Obrigado pelas vestes, pelo calçado, sobre o teto que o Senhor tem colocado sobre as nossas cabeças. Muito obrigado, Deus, pelo nosso trabalho, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos, tem, ó Deus, mantido o trabalho, ó Deus, dos seus filhos, ó Deus, nós te louvamos por tudo, porque o Senhor é aquele que cuida de nós e tem suprido todas as nossas necessidades. Queremos nessa noite te louvar e te adorar, ó Deus, em dar graças ao Senhor, por Deus, pelo Deus que Tu és. E por tudo que o Senhor tem feito por nós. Receba, ó Deus, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão neste momento, porque Tu és digno. Tu és digno da nossa vida, Tu és digno da nossa prosperação, Tu és digno, ó Deus, de todo louvor e toda adoração. E nós queremos fazer isso neste momento. Queremos engrandecer e exaltar o Teu santo nome. E que cada ato, ó Deus, deste culto, desse momento que nós teremos, possa chegar até Ti como aroma suave, a Tuas narinas, e seja aceitável, ó Deus, na Tua presença. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados neste momento. Purifica os nossos corações de todo pecado e toda impureza, em nome de Jesus. Santifica o Teu povo, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com 2 cânticos. Vamos adorar ao Senhor. O primeiro cântico, o cântico que nós vamos cantar, ele é baseado nesse salmo que nós lemos, Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Amém? Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
próximo cântico, meus irmãos, quão formoso és, Senhor do universo. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, vamos meditar agora na palavra do Senhor. Após a meditação da palavra do Senhor, nós louvaremos ao Senhor com mais um cântico, conforme o nosso tempo der. Então vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Livro de Atos, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 29. Atos, capítulo 26, a partir do versículo 19 até o versículo número 26. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo?
as muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por este momento na tua presença. É um privilégio, ó Deus, podermos estarmos diante do Senhor adorando a Ti e ler a Tua palavra, ó Deus, e ao mesmo tempo poder meditar nela e receber dela em nossas vidas. Fale conosco neste momento, aplica a Tua palavra em nossos corações e que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento dela. Fortaleça a nossa vida e que possamos, ao termo, ó Deus, desse culto, sair daqui muito mais revigorado, o nosso ânimo, a nossa força, Deus, e com o nosso coração muito mais ainda firmado em Ti, e a nossa fé muito mais ainda forte. Muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecido ao Senhor, com perdão nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria meditar com vocês nessa noite no tema Bendita Loucura do Evangelho. Bendita loucura do Evangelho. Por que bendita loucura do Evangelho? O texto que acabamos de ler nos ensina que aquele que anuncia o Evangelho de Cristo é comparado a um louco. Foi exatamente isso que Paulo ouviu de Festo, no versículo 24, na parte B. Quando ele disse: Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo então responde no versículo 25: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Meus irmãos, para muitos pode ser que aquele que prega o Evangelho é um louco. Foi assim que Festo se referiu a Paulo, por conta do Evangelho, da palavra, e que Festo diz que por pouco foi persuadido. Ou seja, faltou muito pouco para que ele fosse convencido. Ele só não foi porque o Espírito Santo não atuou no coração dele ao ponto de convencê-lo verdadeiramente. Porque, meus irmãos, ainda que se ouve da palavra de Deus e que venha se conhecer a palavra de Deus, se o Espírito Santo não aplicar essa palavra e não convencer o homem do seu pecado, do juízo de Deus, ele jamais vai se render a Cristo. Por isso que Festo diz por pouco. Ou seja, porque o Espírito Santo ainda não havia aplicado a palavra ao coração dele. Mas todos aqueles que pregam o Evangelho é tido como louco. E louco porque, para muitos, essa palavra que nós pregamos, esse Evangelho, ele não condiz com a realidade para muitos que vivem neste mundo. Ou seja, a mensagem dele, para muitas pessoas, é uma mensagem maluca, uma mensagem incompreensível. Porque, de fato, eles não entendem o Evangelho de Cristo Jesus. A não ser que o Espírito Santo age em seus corações, para que possa convencê-los a vir a crer nesse Evangelho. No entanto, meus irmãos, esse Evangelho, que para muitos é louco,
O apóstolo Paulo vai dizer que esse evangelho para ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos 1, verso 16. Então esse evangelho, ele é poder de Deus para a salvação, mas de todo aquele que crer. Meus irmãos, o evangelho que Paulo pregou não era um evangelho de homens. Não era um evangelho inventado por homens, mas um evangelho de natureza divina. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E este evangelho, meus irmãos, de fato, ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus porque ele transforma a vida. Ele resgata a vida. Ele muda corações. Ele dá um novo sentido à vida do ser humano. Daquele que é aplicado pelo Espírito Santo de Deus, esse evangelho. Isso aconteceu com Zaqueu. Nós conhecemos muito bem a história de Zaqueu, registrada em Lucas, capítulo 19. Mas no versículo 8 diz que entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido por nós, cristãos, que é aquela cena emblemática, né, de que Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus, porque ele era uma pessoa de baixa estatura, e por onde Jesus andava, multidões o acompanhavam, e quando Jesus estava ali passando perto da cidade de Zaqueu, e Zaqueu, por ser de baixa estatura, ele não conseguia avistar Jesus, então ele decidiu subir numa árvore para ver Jesus. Mas pela surpresa dele, sem que ele esperasse, Jesus parou debaixo daquela árvore e olhou para cima, e avistando Zaqueu, disse a ele: Zaqueu, desce depressa, pois me convém passar hoje em sua casa. E quem era Zaqueu, meus irmãos? Zaqueu, ele era um ladrão, ele era um coletor de impostos, mas só que ele coletava mais do que seria justo. No entanto, ele foi transformado, ele teve a sua vida mudada, houve salvação na sua vida, houve salvação na sua casa. Meus irmãos, quando este evangelho é anunciado, assim como foi para Zaqueu, ele tem poder para transformar vidas. E não existe outro meio de transformação. É somente através dele que acontecem mudanças de vida. Quando se ouve este evangelho e passa a confiar nele, se percebe a mudança que ele faz na vida. Muda totalmente. É uma transformação radical. É uma transformação que acontece de dentro para fora. Somente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através da atuação do Espírito Santo, tem poder para transformar vidas. É por isso que a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo é: pregue o evangelho, anuncie as boas novas da salvação. As pessoas precisam ouvir, porque é através da pregação do evangelho que as pessoas virão a Cristo Jesus. É através da mensagem da salvação que as pessoas vão poder conhecer a Cristo e vir a crer nele. Todos nós somos exortados, meus irmãos, a pregar esse evangelho, que é poder de Deus, que transforma a vida. Esse evangelho é algo maravilhoso, porque ele mudou a nossa vida. E ele tem mudado a vida de muitas pessoas que têm ouvido esse evangelho e têm crido nele. E ele há de mudar muitas vidas ainda, na medida que ele for sendo pregado neste mundo. Muitas pessoas ainda virão a Cristo, muitas pessoas se renderão a Cristo pelo poder do seu Santo Espírito e pelo poder do seu evangelho.
Esse evangelho, meus irmãos, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo evangelho que Jesus pregou, o evangelho do seu reino, o evangelho que ele anunciou para Zaqueu, o evangelho que Cristo disse: eu sou a verdade, eu sou o único caminho, e não há salvação em nenhum outro. E Zaqueu creu em Jesus Cristo, ele creu no Verbo encarnado, ele creu na palavra viva, e ele foi salvo. Todo aquele que crê nesse evangelho, que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem a sua vida transformada, salva. Porque esse evangelho é poder de Deus para a transformação. Segundo, meus irmãos, o evangelho é poder de Deus porque ele dignifica o homem. O que é dignificar? É tornar digno, é se tornar respeitoso e decente, correto e honesto. Assim como aconteceu com aquela mulher adúltera, registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versos 10 e 11, que foi apanhada em adultério, e as pessoas queriam apedrejá-la, mas Jesus restaurou esta mulher, a sua dignidade. Aqueles que queriam apedrejar aquela mulher, Jesus repreende todos eles. Jesus acusa a consciência deles acerca dos seus pecados. Quando ele diz a todos aqueles que estavam ali já preparados para apedrejar aquela mulher, ele diz: aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. E todos foram tomados pela sua consciência dos seus erros, dos seus pecados cometidos. E diz a palavra do Senhor que do menor ao maior foi deixando a sua pedra e voltando para as suas casas. Jesus então levanta aquela mulher que estava prestes a ser morta. Ele restaura a vida daquela mulher. Ele restaura a dignidade dela. E diz: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus disse: agora está tudo resolvido na sua vida. Vai agora e vive uma vida decente, uma vida correta. O Evangelho faz isso com as pessoas. Ele restaura a sua dignidade. Meus irmãos, esse Evangelho, ele restaurou todos nós, a nossa dignidade, de pessoas indignas, miseráveis, imprestadas, pessoas terrivelmente pecadoras. Esse Evangelho transformou a nossa vida. Restaurou a nossa dignidade. Hoje nós podemos andar de cabeça erguida. Hoje nós podemos viver uma vida de paz, uma vida feliz, porque Cristo Jesus, pelo poder do seu Evangelho, transformou a nossa vida. O Evangelho que Paulo disse que não tinha do que se envergonhar. E nós não temos do que se envergonhar desse Evangelho. Porque esse Evangelho é o poder de Deus que transformou a nossa vida, que restaurou a nossa vida. E, portanto, ele é motivo de alegria para nós. Ele é motivo de felicidade para todos nós. E quando nós proclamamos esse Evangelho, nós devemos proclamar com júbilo, com alegria. Porque ele é o poder de Deus que mudou a nossa vida, que nos fez nova criatura, servo do Senhor, fez que nós se tornasse membro do corpo de Cristo Jesus, parte da sua família. Você já não vê mais nós como estrangeiros, mas nos vê como filho deles, como um povo só. E nós louvamos a Deus por isso, meus irmãos, por esse Evangelho maravilhoso que nos alcançou, que nos resgatou do lamaçal do pecado. Nós estávamos todo imundo, todo sujo, todo maltrapilho. O Senhor nos resgatou e nos deu uma nova veste, uma veste branca, uma veste remida, lavada pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que esse Evangelho vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo tem vida, não morrerá mais, mas viverá eternamente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um outro ponto, meus irmãos, que eu quero considerar aqui, é que o Evangelho é poder de Deus porque ele é encorajador. Ele
encoraja. Em Atos capítulo 23, verso 11, vai dizer: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Jesus aqui, meus irmãos, está encorajando o apóstolo Paulo para que continuasse com a obra a qual ele estava fazendo e que não viesse a desistir e que não tivesse medo, mesmo sabendo os riscos que envolvia esta tarefa. Assim como fez em Jerusalém, o Senhor diz: faça também em Roma. Meus irmãos, nós como cristãos, servos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos ser corajosos. Corajosos. Foi o Senhor que disse a Josué, quando Moisés morre, Josué vai assumir a liderança do povo para conduzir o povo até a terra prometida. O nosso Deus disse a Josué no capítulo 1, verso 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, se Deus está conosco, que mal pode vir sobre nós? Se Deus está conosco, não há por que nós temos medo de coisa alguma. Se Deus é a nossa fortaleza, nós não devemos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus que cuida de nós, o Deus que trava as nossas batalhas, o Deus que vence por nós. Por isso Ele nos encoraja a não temer mal nenhum. O Senhor encorajou o apóstolo Paulo. Paulo sabia que ele iria morrer em Roma. Ele sabia do perigo que o esperava. Mas o Senhor disse para ele: Paulo, continue. Vá, pregue lá também. Porque lá também eles precisam conhecer a minha palavra. E Paulo, corajosamente, mesmo diante da face do perigo, da morte, ele foi pregar o evangelho lá. E Paulo, ele nos ensina algo maravilhoso, né? Que quando ele está caminhando para Roma, ele está numa reunião com os seus presbíteros, e ali ele se despede dos seus presbíteros, e todos ali já chorando com a partida de Paulo, todos já ali sentindo, né, praticamente a morte de Paulo. Paulo vai dizer: meus amigos, não se preocupe, não se preocupe, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé, estou indo para conquistar o prêmio pelo qual eu fui conquistado, Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, nós devemos tomar essas palavras do apóstolo Paulo em nossas vidas e combater o nosso bom combate. Pregar o evangelho de Cristo Jesus. Independentemente das circunstâncias, nada deve nos abater, nada deve nos colocar prostrado, nada deve abalar o nosso coração, nada deve abalar a nossa mente, nos colocando medo, pavor. O nosso Deus está conosco, Ele nos encoraja a prosseguir na nossa caminhada, para que completemos a nossa carreira, pregando essa palavra, pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos temer mal nenhum, meus irmãos, nem esse vírus, né? Nem esse vírus. Eu posso dizer para os irmãos que, mesmo apesar das notícias que eu tenho ouvido por aí, meus irmãos, e eu creio que você está assim, se você não está, você deve estar assim,
Você tem que estar em paz. Você tem que estar tranquilo, sereno, tranquilo. Você não deve temer esse vírus. Você não deve ficar abalado por conta dele. Deus está conosco. Deus está conosco. Nada acontece fora da vontade dele. Agora, meus irmãos, se algum de nós viermos a perder a vida por conta desse vírus, a morte para nós não é o fim. Há várias formas de morrer. Servos do Senhor morreram de várias formas. Então, independente de como nós vamos partir deste mundo, o meio, como, isso não importa. Que a palavra de Deus vai dizer que preciosos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, meus irmãos, não devemos temer a morte. Não devemos temer a morte. Então, não se preocupe com esse vírus, não se preocupe com nada. Eu sempre digo, o nosso fim só chega quando o Senhor Jesus disser, acabou. Quando o Senhor Jesus der um basta na nossa existência dessa vida. Enquanto o Senhor Jesus não permite que nada aconteça conosco, nós vamos prosseguir na nossa vida. E prosseguindo, obedecendo a Deus, cumprindo a sua palavra, servindo a Ele com alegria, corajosamente, servindo a Ele, com muito ânimo e com vigor cada dia mais renovado. O Senhor nos encoraja através da sua palavra. Não devemos ter medo de nada, pois o Senhor é conosco. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Pode levantar Satanás, pode levantar milhares de inimigos contra o Senhor, contra a sua palavra, contra o seu reino, a sua autoridade, pode levantar, mas nada vai acontecer conosco. Porque o nosso Deus é aquele que está conosco para nos livrar de todo mal e para batalhar as nossas batalhas. Por fim, meus irmãos, o quarto ponto, eu quero encerrar com os irmãos, dizendo que o Evangelho é poder de Deus, e aqui é a chave de tudo desse Evangelho, é o sênio dele. Ele é poder para a salvação, ele é poder porque ele salva. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Aprove Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Meus irmãos, o objetivo principal da pregação do Evangelho é salvar vidas. Se não fosse, não estaria atingindo o seu alvo. Para que então nos adiantaria este Evangelho? Se não fosse para transformar, dignificar, encorajar e salvar vidas, para quê? Não serviria de nada. Mas o fato é que esse Evangelho, ele é poderoso. Ele é poderoso para transformar, para dignificar, para encorajar, para dar vida, para salvar o pior dos pecadores. Era assim que o apóstolo Paulo se considerava, um dos piores pecadores. Esse Evangelho, meus irmãos, ele tem por objetivo a salvação das pessoas, a salvação de todo aquele que crê. Este Evangelho, ele salva vidas. Se nós queremos salvar vidas, queremos dar algum bem maior para as pessoas que estão neste mundo, o maior bem que nós podemos dar a ela é a salvação por meio do Evangelho. É pregando esse Evangelho que salva, que restaura.
esse evangelho que traz vida plena em Cristo Jesus. Esse evangelho que traz paz, contentamento e traz gozo, alegria de viver. Este evangelho é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que nos faz andar cada dia mais em novidade de vida, que nos faz andarmos alegres, porque Ele é a razão da nossa alegria. Esse evangelho é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, é o Verbo encarnado, é a palavra, aquele que veio até nós e fez carne entre nós e morreu na cruz para a nossa salvação. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque esse evangelho chegou até nós. Esse evangelho nos alcançou. Esse evangelho resgatou a nossa vida. Hoje nós conhecemos a Cristo por intermédio deste evangelho, desta palavra poderosa que nos deu vida em Cristo Jesus. Que possamos, meus irmãos, corajosamente transmitir essas verdades de Deus para outras vidas, para que elas também venham ter a sua vida transformada e salva pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Deus diz que nós devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, em qualquer momento, seja em momento oportuno ou não. Esse Evangelho tem que ser pregado, porque ele é vida. Não há vida fora de Cristo Jesus. Aqueles que creem nesse Evangelho têm vida, têm salvação. Aqueles que creem nesse Evangelho vão morar eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. A morar num lugar de eterna glória, um lugar de eterno gozo, de vida plena, de satisfação prazerosa. Porque é isso que esse Evangelho traz para nós. Vida, salvação, alegria eterna. E todos aqueles que já foram transformados por esse Evangelho, ele é ciente dessa vida, dessa bênção que o espera, essa bênção gloriosa de estar com Cristo na eternidade. Então todo aquele que crê nesse Evangelho, que foi transformado, ele vive nessa esperança, nessa perspectiva, e vive cantando, Maranata, vem Senhor Jesus, porque a nossa glória não consiste nesse mundo, a nossa glória consiste na eternidade, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele veio para nos trazer vida e salvação eterna. E ele prometeu que ele voltará para buscar o seu povo, para que possa estar com ele, aonde ele estiver. Procure, meus irmãos, viver firmado nessa palavra. Procure caminhar conforme essa palavra. E nas oportunidades que você tiver, pregue esse Evangelho. Fale para as pessoas. Ainda mais neste momento difícil que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas estão desesperadas porque elas não têm Cristo. Veja a oportunidade que nós podemos acabar com o desespero das pessoas. É só apresentar Cristo para elas. Dizer para elas que é uma solução para todo esse medo, para todo esse pavor na vida delas. Esse medo de morrer. Apresente Cristo para elas. Que elas vão experimentar a verdadeira vida. E a verdadeira alegria. A verdadeira paz, a verdadeira satisfação. Cristo Jesus. Então, esse Evangelho é aquele que pode acabar com o pânico das pessoas, que pode acabar com o pavor, o medo que elas estão sentindo por conta desse vírus, e viver na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver na esperança iminente da vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa pátria não é esta. Viva a sua vida, meus irmãos, firmado em Cristo, mas viva a sua vida como já caminhando para o céu. Viva a sua vida com os olhos voltados para o céu. Viva a sua vida com os pensamentos voltados para o céu. Porque é de lá que virá o nosso Redentor, o nosso glorioso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não foque a sua vida neste mundo, nessa terra. Tudo aqui vai passar. Foque a sua vida no Senhor Jesus Cristo, no alto.
porque nós moraremos com Ele na eternidade, na glória celestial, na nova terra, no novo céu, que Ele tem preparado para nós, e que será um lugar de glória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé, que você possa estar sempre aí pronto, corajosamente, para testemunhar, para dar razão da sua fé, para falar de Cristo para as pessoas, em qualquer momento, qualquer oportunidade que você tiver, aproveita e fale do nosso Jesus Cristo, fale desse Evangelho que é poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo caminhou para a morte, mas ele foi pregar esse Evangelho, que era a razão da sua vida. E também esse Evangelho deve ser a razão da nossa vida, nossa alegria. Em obediência à ordenança do Senhor, ide pregar o Evangelho. Todos nós, discípulos do Senhor, nós temos essa vocação, né? Como crente em Jesus Cristo, como ovelha dele, nós temos essa vocação de testemunhar, seja na nossa casa, no nosso bairro, com os nossos amigos. Nós temos aí, né, essa ordenança de falar de Cristo, testemunhar desse Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que esse Evangelho possa alcançar todos da sua casa, aqueles que ainda não foram alcançados, né? Estender aí no seu bairro, nessa cidade toda, na nossa cidade de Itápolis, que esse Evangelho seja propagado e alcançar as pessoas que estão aí pela graça e pela misericórdia do nosso Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos encerrar então, meus irmãos, depois nós vamos orar e eu tenho um aviso para dar para os irmãos aqui também. Vamos cantar mais um cântico, para nós encerrarmos. Doce nome, só de ouvir sua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Do início, só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar
Vamos orar? Amado Deus, nós te adoramos, ó Deus. Nós te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso. Não há outro Deus como o Senhor, nem no céu, nem na terra. Deus tão digno deste momento de nossa vida. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo Teu amor para conosco, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo que veio a este mundo, para morrer, ó Deus, na cruz, para nos salvar, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos dar vida e vida eterna. Obrigado, Deus, pela Tua palavra poderosa, por esse evangelho bendito do Senhor, que nós ouvimos e que o Teu Santo Espírito aplicou em nossos corações, ó Deus, gerando vida em nós, trazendo, ó Deus, dignidade à nossa vida, salvando a nossa vida do poder do pecado e da morte. Louvado seja o Senhor, Deus, pela nossa vida, pela nossa alegria, pela nossa paz. Obrigado, meu Deus, por esse evangelho maravilhoso. Obrigado, Jesus Cristo, pela nossa vida, pela nossa salvação. Obrigado por essa certeza que nós temos de vida eterna, por saber que nós não morreremos, mas viveremos eternamente com o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque a nossa pátria é uma pátria celestial. Obrigado, Jesus, porque o Senhor conquistou para nós a vida eterna, a salvação na Tua morte. Louvado seja o Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Nós adoramos o Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós bendizemos o Teu santo nome, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós adoramos o Senhor por todo o bem que o Senhor realizou e tem realizado em nossa vida. Louvado seja o Senhor, Deus, pela nossa salvação, pelo Senhor viver em nós, habitar em nós. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos selou como propriedade exclusiva do Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos mais às trevas. Nós não estamos mais sob o poder escravizante do pecado. A nossa vida foi liberta e salva pelo poder do Seu Evangelho. Louvado seja o Senhor. Obrigado, ó Deus, pela nossa vida. Alcança, ó Deus, mais pessoas, ó Deus, que estão neste mundo, pelo Teu Evangelho. E usa a nossa vida, ó Deus, corajosamente, poderosamente, para testemunhar, para falar do Teu Evangelho, que é poderoso para salvar. Que nós não venhamos ficar calados, que nós possamos proclamar dessa alegria poderosa, bendita que é o Teu Evangelho, Deus. Nos dê cada dia mais a coragem do apóstolo Paulo, a ousadia, ó Deus, a intrepidez, ó Deus, para testemunhar esse Evangelho em nome de Jesus, Deus. Que os nossos olhos possam estar sempre voltados para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. E nós não iremos focar, ó Deus, os nossos olhos neste mundo, mas na glória celestial, no alto. Ó Deus, e nós um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Louvado seja o Senhor. Alcança, ó Deus, aquele membro da nossa família que ainda não foi alcançado, ó Deus. Salva, ó Deus, a nossa família, salva a nossa casa. Cada membro, ó Deus, que ainda não foi alvo da Tua graça, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos por eles, ó Deus. Salva, transforma, restaura, ó Deus, a vida também, ó Deus, desse nosso membro familiar. Salva a vida deles, ó Deus. Resgata do poder do pecado, da morte, dando vida, salvação a eles também, ó Deus. Nós oramos pela salvação da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Entregamos a nossa família nas Tuas mãos. Salva, Deus, nossa família e salva as pessoas que estão perdidas neste mundo, em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero orar aqui pela vida da Cibele, ó Deus, pela saúde dela, ó Deus, esteja cuidando dela, da sua vida, ó Deus. Em nome de Jesus, fortalecendo a sua saúde, ó Deus. Tenha misericórdia dela, ó Deus. Guarda a vida dela, fortaleça. O Senhor conhece a sua vida, ó Deus, a sua saúde, como está. Esteja agindo poderosamente na vida da Cibele. Ó Deus, de todos aqueles que se encontram enfermos, nosso irmão Miguel, ó Deus, nosso irmão Antônio, ó Deus, da nossa irmã Eva, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, nossos irmãos que estão, ó Deus, aí por conta da idade, ó Deus, com a vida fragilizada, ó Deus, cuida desses Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Cada membro, ó Deus, da nossa igreja, cuide de cada um deles, de cada irmão que está conosco também, participando desse culto, ó Deus, tenha misericórdia. Cuida, ó Deus, desses irmãos, das suas famílias. Cuida, ó Deus, das pessoas da nossa cidade, do nosso país. Cuida, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda, ó Deus, a vida, ó Deus, das pessoas. Livra de todo mal, ó Deus.
Livra-nos dessa pandemia pela tua graça, pela tua misericórdia. Livra-nos desse vírus, em nome de Jesus, Deus. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor do nosso Deus eterno Pai, e que as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos, com a sua família, com seus familiares e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deixa eu só dar um aviso aqui para os irmãos. Meus irmãos, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, dia 25, nós vamos ter uma semana aqui de oração. Nós vamos encerrar o mês da família, com a última semana deste mês. Nós vamos estar aqui de segunda a sexta, nos encontrando nesse horário, às 20 horas, para estarmos orando. Então, nós teremos essa semana cheia também, segunda a sexta, a partir da semana que vem, nós teremos aqui o nosso encontro de oração. E nós vamos fazer nos moldes que nós fizemos da primeira semana. Cada um vai estar dirigindo aqui a reunião de oração. Aqui, provavelmente vai ser os mesmos que dirigiram na primeira semana. Então, provavelmente vai ser eu, a Arlete, o Juninho e o Arley. A não ser que algum outro aí surja, eu não sei. A nossa irmã Arlete que está encarregada aí de fazer esse agendamento das pessoas que vai estar participando. Então, os irmãos aí já estejam se programando. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, às 20 horas, nós teremos a nossa semana de oração aqui, encerrando esse mês da família, orando pelas nossas famílias e pelas famílias deste mundo. Também eu quero adiantar um aviso para os irmãos. Esse mês, meus irmãos, nós estaremos comemorando lá no templo, os nossos 84 anos de organização da nossa igreja. Mas por conta dessa pandemia, nós não temos como realizar o nosso culto de ações de graça lá na igreja. Então nós vamos fazer por aqui mesmo. Então vai ser no último domingo deste mês. Nós vamos aqui fazer o nosso culto de ações de graça, agradecendo a Deus pela vida da nossa igreja, pelos seus 84 anos de existência nessa cidade, por tudo aquilo que Deus tem feito, através da vida da nossa igreja, através dos membros dessa igreja. Então nós vamos louvar a Deus, agradecer a Deus, no último domingo, adorar a Deus pelos 84 anos de organização da nossa igreja. Tá bom? Então nós aguardamos irmãos aqui na próxima semana, todo mundo participando da semana de oração e do último domingo também, quando nós estaremos cultuando a Deus, agradecendo pelos 84 anos da nossa igreja. Claro que nesse próximo domingo, nosso encontro também, teremos esse nosso escola dominical às 9 horas, nesse próximo domingo, e o nosso culto também às 19h30 aqui. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, a sua vida, tenham uma boa noite. Aqueles irmãos que ainda estão por entregar os seus dízimos, procure-me, ou se não puder, me procure. Boa parte dos irmãos, a maioria, eu creio que já entregaram os seus dízimos, outros aí estão por entregar talvez. Também, meus irmãos, nós seguimos a nossa campanha de cesta básica, tá bom? Vamos aí, você que não doou ainda a sua cesta básica, doa a sua cesta. Se você não puder comprar, quiser doar a oferta, alguns irmãos têm feito isso. Os irmãos têm me dado a oferta e eu tenho ido comprar a cesta. Aqueles que às vezes não podem ir, tem alguma dificuldade. Se você puder comprar, compra a cesta, depois só me liga para marcarmos o horário para entregar lá na igreja, que as cestas estão ficando lá. Então vamos até o final do mês aí, se nós, pela graça de Deus, se chegarmos a atingir as 50 cestas, amém. Nosso alvo é 50 cestas, meus irmãos. Mas se não chegar, mais no final do mês, no início de julho, nós vamos já entregar essas cestas, porque para não ficar ali, porque as pessoas estão com fome. Muitas pessoas já com fome, então nós não podemos ficar com a cesta ali parada. Então a nossa meta aí até o final do mês, se nós atingir pela graça de Deus, amém. Esperamos ainda até lá, quem sabe atingir essa média de 50 cestas, mas se não atingirmos, nós vamos entregar a cesta, porque a fome não espera. Então a gente vai logo já distribuir essa cesta aí para as pessoas ter o que comer em casa, principalmente aquelas que não têm já quase nada ou não tem nada para comer, tem aí procurado socorro, alguma assistência, e graças a Deus que nós estamos aí envolvidos também com essa campanha. Então você que não doou a sua cesta ainda, doe. Eu sempre tenho colocado aí o meu telefone para os irmãos entrarem em contato. Então, se você pode doar uma cesta, ou se você não pode doar uma cesta, ou pelo menos alguns alimentos, com aqueles que os irmãos forem doar, nós podemos compor 1 ou 2 cestas com os alimentos que os irmãos doarem, tá bom? Mas não fique fora, não. Você tem condição para isso, Deus tem te abençoado.
né? Com 1 ou 2 cestas, você tem condição de doar até mais que uma cesta, doe. Para a honra e glória do Senhor, porque Deus há de dar graça, abençoar a sua vida, tem abençoado, nada tem te faltado. Colabora com aqueles que estão precisando, principalmente nesse momento que nós estamos passando, onde muitas famílias já estão desempregadas. Tá bom, meus irmãos? É a obra do Senhor, vamos todos trabalhar, nos envolver com o reino de Deus, que Ele nos chamou também para atuar nessa área de socorrer os fracos, pobres, necessitados, e isso é bênção, né, do Senhor na nossa vida, por podermos fazer isso, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, tenha uma boa noite, um bom descanso, um bom restante de semana. Qualquer coisa que os irmãos precisarem, me ligue, uma oração, um atendimento espiritual. Estou à disposição dos irmãos, estamos aí para que possamos assistir os irmãos, orar pelos irmãos, acompanhar os irmãos naquilo que precisar, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite, um bom descanso, em nome de Jesus.